Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo vamos falar sobre anúncio publicitário. Objetivos: ler e analisar anúncio publicitário, reconhecer as características desse tipo de texto, debater sobre o tema abordado. Você acredita que pode mudar uma atitude, um hábito, alguma coisa? Como que é isso para você? Como que podemos, então, através do anúncio publicitário, mudar essas ações? Será que você se lembra de quando foi um anúncio marcante na sua vida? E mais, onde você costuma ver anúncios publicitários? Para refletir sobre tudo isso, qual é a nossa proposta? Que você crie uma tabela de anúncio com os seus colegas, portanto, converse com os amigos, e para isso você vai usar o Jamboard, que você já conhece, né? Então fica fácil de você usar. Faz aí que eu já volto. Voltei. A essa altura você já conversou com os colegas, já viu no Jamboard e já concluiu onde costuma ver os anúncios publicitários. Claro que você contou para os colegas qual foi o anúncio mais marcante, não é mesmo? E, sobretudo, se você acredita ou não em fazer o quê? Em estimular a mudança de hábitos e atitudes através do anúncio. Te convido a começarmos a ver anúncios publicitários e suas implicações. Olha só, temos aqui um anúncio que está disponível na Conexão Planeta, né? No nosso eterno combate às fake news, nós checamos sempre a fonte. E eu tenho aqui um anúncio publicitário. Nosso intérprete Ronaldo, como é mesmo o sinal para anúncio? Conosco hoje, nosso querido intérprete Ronaldo. E mostrando para vocês, então,
essa campanha. A natureza não pode se adaptar a tudo. Olha o que você vê na imagem. Em primeiro plano, posso observar aqui, ó, o que? Exatamente, o lixo. Que local está sendo retratado? Uma praia. Então, eu já posso fazer algumas considerações do que? Sobre o slogan da campanha. Qual é a campanha? A natureza não pode se adaptar a tudo. Então, o que tem a ver? Veja, o que ele tem no bico. Você consegue distinguir? Ótimo. Então, aqui a atividade 1 é justamente sobre isso. E eu tenho uma questão para vocês realizarem em duplas. Por isso, convide o seu colega e vamos ao trabalho. Analise o anúncio e responda. Qual é a função do anúncio representado aqui na letra A? Na proposta B, que tipo de linguagem é utilizada no anúncio? É a linguagem padrão? É a linguagem coloquial? Como que está essa linguagem? Na letra C, qual é o tema tratado pela campanha? Lembrando então o slogan da campanha, a natureza não pode se adaptar a tudo. Converse com o colega, analise as 3 proposições que eu já volto.
Voltei. Você e seu colega já concluíram as 3 propostas apresentadas? Qual é a função do anúncio apresentado? Então, função do anúncio é chamar a atenção das pessoas sobre a devastação e a população, né? A poluição, no caso aqui, e o que a população está fazendo com a poluição. Então, se você olhar aqui, novamente no anúncio, você vai observar que chama atenção, né? O pássaro está com o que no bico? Uma sacola de lixo. E o slogan já diz, né? A natureza não pode se adaptar a tudo. Na letra B, que tipo de linguagem é utilizada no anúncio? Então, veja, nós já notamos aqui através do quê? Vamos pôr no anúncio original. Linguagem o quê? Não verbal, através das imagens. E no slogan, a natureza não pode se adaptar a tudo, a linguagem verbal. Muito bem. Na proposta C, qual é o tema tratado pela campanha? Então agora, o mais abrangente, o tema. O tema é o quê? A poluição ambiental. Então eu já noto, ó, o tema poluição ambiental, né? Tá aqui bem retratado no primeiro plano da imagem. A importância da presença no anúncio da linguagem verbal e não verbal, como também o que eu observo? Que a linguagem tem que ser bem certinha. Então, a linguagem tem que ser como? Uma linguagem clara, chamativa, tá ok? Vamos observar também da origens, a natureza não pode se adaptar a tudo. Agora, estamos dentro d'água, especificamente embaixo d'água. E, infelizmente, no entorno da tartaruga, o que nós observamos? Visualize um minutinho, ó. Close no cartaz e você vê direitinho o que é. Exatamente. Muito plástico, muito lixo. Então, com isso, nós chegamos ao conceito do quê? De slogan. Para fazer o slogan, o que a gente tem que ter em consideração? Primeiro, que o texto seja curto, de fácil memorização e que confira o quê? Uma sincronia, né? Uma identidade da marca ou produto e identifica uma empresa. Usado com frequência em propaganda comercial, política, religiosa. Então aqui, ó, já é a segunda vez que o slogan é o mesmo. A natureza não pode se adaptar a tudo. E tá conferindo o quê? Um vínculo com a marca, né? No caso aqui você já vê a marca ali, a logo, uma plantinha e origens. Então, quando eu olho isso, eu já estou vendo várias situações de poluição e exatamente o que diz aqui no conceito de slogan. E os modos verbais? Quais são os modos verbais que nós vamos utilizar num anúncio publicitário? Então, se for para dar um conselho, uma instrução, uma ordem, eu vou usar sempre o modo imperativo. Se for um fato certo, inquestionável, o modo indicativo, que é menos comum, né? Se for uma dúvida, uma incerteza, uma hipótese, eu posso usar o modo subjuntivo. Além dos modos verbais, os verbos apresentam 3 formas nominais. Você lembra quais são? Então vamos lá. O infinitivo, que é o nome do verbo, como ele figura, por exemplo, no dicionário, amar, vender, partir. O gerúndio, terminado em ando, amando, partindo, vendendo, que é uma ação contínua. E o particípio, terminado em ado ou em TO. Então, amado, vendido, partido. Particípio dá ideia o quê? Particípio passado, exatamente. Com isso, vamos sintetizar tudo. As formas nominais, gerúndio, particípio, infinitivo, que é o próprio nome do verbo. Os modos verbais, então. Imperativo, uma ordem, subjuntivo, uma hipótese, e o que mais usamos aqui, né, o indicativo, uma coisa certa. Cada um com seus devidos tempos. No anúncio publicitário, nessa imagem, então podemos dar um close na imagem, até para vocês visualizarem bem. O que a gente está vendo? Isso! Nós estamos observando novamente o quê? O fundo do mar. E no primeiro plano, eu olho aqui novamente o mesmo slogan. A natureza não pode se adaptar a tudo. E a logomarca dá origens.
o que eu observo para além do tubarão? Eu vejo pneu, vejo plástico, vejo prancha de surf quebrada, vejo lixo e plástico boiando. Então, a situação mais profunda mostra que ele está convivendo com todo esse lixo. Com isso, chegamos à atividade 2. E o que a gente quer? Que vocês analisem, ó, a natureza não pode se adaptar a tudo. Veja, é o slogan, não é? Olha de novo. Qual é o conceito de slogan? Retomando aqui, ó. Um texto curto, de fácil memorização, que confere uma identidade a uma marca, um produto. E identifica uma empresa. Então, agora, o que eu vou perguntar para vocês? Os anúncios publicitários apresentados e citem o que há de diferente e estranho em cada um dos animais apresentados. Vamos olhar todos novamente? Eu vou passar aqui para você rapidinho. Ó. Então, vamos ver. No primeiro é um pássaro, está na praia. O segundo, uma tartaruga, dentro d'água. O terceiro, bem profundamente, ó, o tubarão. Então, o que vocês observaram ó, de estranho em cada um dos animais apresentados? E na letra B, para você identificar o quê? O modo verbal dos verbos do anúncio. Lembrando, inclusive, que eu tenho modo, imperativo, indicativo e subjuntivo. Com todos esses subsídios, você já pode resolver a questão, combinado? Faz aí que eu já volto.
Voltei. Você observou bem as imagens? Olha só, então nós questionamos sobre a primeira imagem. O que você nota aqui no pelicano? Em lugar da bolsa, né? Ele tem o quê? Uma sacola plástica, já uma coisa bem nítida que se pode ver, tá ok? O segundo animal é uma tartaruga. O que você observa aqui na nadadeira? Um pé de pato velho, né? Encaixou ali, ó, tá vendo? Então você pode olhar aqui. E aqui no tubarão, o que você nota de estranho e de esquisito? A quilha da prancha de surf com o slash preso, né? A nadadeira dele é no outro sentido, ó. Isso aqui é a quilha dessa prancha de surf aqui. Observou? Então, sintetizando, você poderia escrever da seguinte maneira. A professora sintetizou assim. O pelicano solitário olha o horizonte, no lugar da bolsa abaixo de seu bico está um saco de lixo preto. Uma tartaruga nada no oceano, mas em vez de ter uma das nadadeiras, ela usa um pé de pato velho e sujo. O tubarão busca alimento no fundo do mar, mas sua barbatana é uma quilha de uma prancha de surf. Na letra B, identifique o modo verbal dos verbos do anúncio. Então, os verbos do anúncio, a natureza não pode se adaptar a tudo. O que eu observo? Então, em que tempo? Exatamente. No modo indicativo pode e a forma verbal adaptar está no infinitivo. O imperativo, que também é chamado de modo injuntivo, né, pode indicar uma ordem, um conselho e uma instrução. É muito recorrente, mas não é o caso aqui, ó. A natureza não pode se adaptar a tudo. Quem é que pode? A natureza. Então, ó, tá no indicativo. Adaptar, ó, é o nome do verbo. Então, recordando o que eu tenho? No indicativo, né? E no infinitivo, que são os que terminam em R, que é o próprio nome do verbo. Percebeu? Características, então, do anúncio publicitário. A forma composicional, então, um título, uma frase-chave, o texto que amplia o assunto, o slogan, a assinatura. Será que é verdade? Com certeza. A natureza não pode se adaptar a tudo, a assinatura, né, certinho. O público, preferências. Então, nível sociocultural, poder aquisitivo, hábitos, tem toda uma pesquisa. Veículo de comunicação. Então, o tipo de mídia que será usado. Se será uma mídia televisiva, se será no rádio, um outdoor, né, uma revista, um jornal, etc. Pode ser um blog, pode ser nas redes sociais, tenho várias possibilidades. E o produto? As especificidades, ou seja, o quê? As características, né, voltadas para quem? Para o meu público-alvo. Então, utilidade, custo, desempenho, receptividade, tá ok? Então, quando se vai lançar um produto, o que é necessário fazer? Uma pesquisa para justamente ver isso aqui, as preferências do público-alvo. Em relação à linguagem, o que podemos acrescentar? Que é aquela expressa através de palavras escritas ou faladas, então nós chamamos qual? A linguagem verbal. E a não verbal, o que utiliza? Outros signos visuais. Por exemplo, para ser efetivada as imagens das placas, por exemplo, há libras, e vamos homenagear aqui, né, o nosso intérprete. As libras, o que falam? As cores na sinalização de trânsito, e ambas estão presentes e são inseparáveis no anúncio publicitário. Então, quando eu olho aqui, ó, qualidade de vida, respeito ao meio ambiente, eu já sei que esta plaquinha indica isso. Chegamos à atividade mão na massa e eu sei que você está curioso para saber qual é a proposta de trabalho. Em duplas, o que queremos? Queremos que vocês debatam a seguinte questão. A natureza está se adaptando ao modo de vida industrial? Faz aí que eu já volto. É rapidinho.
Voltei. E o que eu quero agora? Que vocês façam um texto para essa imagem. Então, cria um slogan para o anúncio, seguindo as orientações do que é um slogan, né? Que é uma frase curta, impactante, né? E aí, em grupos, escolham uma imagem referente ao tema tratado e desenvolvam um slogan para a campanha publicitária que vocês vão criar. O que aprendemos? Lemos e analisamos alguns anúncios publicitários sobre o tema poluição ambiental. Reconhecemos características desse tipo de texto e da linguagem verbal e não verbal utilizadas. Aprendemos sobre modos verbais e debatemos sobre o tema poluição. Neste vídeo falamos sobre anúncio publicitário. Espero que vocês tenham gostado e até breve.